As falas do técnico Renato Portaluppi pós-clássico Grenal, cutucando o Inter e afirmando que o Inter só vai comemorar Grenal e não vai comemorar títulos, repercutiu no vestiário do Internacional. E enfim, alguns dias depois, veio a resposta pública, dada também por um ídolo do lado colorado. D'Alessandro concedeu uma entrevista para o repórter Gustavo Berton, dos canais ESPN. Falou sobre diversos assuntos: a vinda de Abel Braga para o Internacional, sua relação com o presidente Alessandro Barcelos, mas o que chamou a atenção foi a resposta que ele deu a Renato Portaluppi, de maneira direta. E a gente traz isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo vamos repercutir a entrevista de D'Alessandro, que foi concedida aos canais ESPN na manhã, tarde de quarta-feira no CT Parque Gigante, e que tem alguns conteúdos importantes, alguns conteúdos relevantes e, em especial, uma resposta forte ao técnico Renato Portaluppi pela declaração do treinador gremista pós-clássico Grenal. D'Alessandro falou sobre vários assuntos, tá? Falou, por exemplo, e foi perguntado sobre a vinda de Abel Braga ao Internacional, onde ele disse que não cabe exatamente a ele gostaria, elogiou bastante o Abel, mas que isso cabe ao presidente Alessandro Barcelos. D'Alessandro também falou um pouco sobre o que encontrou na chegada ao Internacional, como é sua relação com o grupo de jogadores, como é sua relação com a comissão técnica, elogiou muito o trabalho de Roger Machado, falou sobre sua relação com o presidente Alessandro Barcelos, tendo em vista as diferenças políticas que os dois tinham no início do ano, situações que a gente vai abordar e ampliar ainda também à medida que essa entrevista vá ao ar na ESPN. Aos poucos estão sendo divulgados conteúdos dessa entrevista. Mas a resposta que eu quero repercutir aqui com vocês é uma resposta direcionada a Renato Portaluppi. D'Alessandro foi questionado a respeito do ano que vem do Internacional e suas prioridades. Em 2024, o Inter estabeleceu como prioridade a conquista do Campeonato Brasileiro, que acabou não acontecendo, pelo menos até agora acabou não acontecendo. Em 2025, o Inter muito provavelmente terá uma Libertadores no seu calendário. E a pergunta foi se o Inter vai focar no Campeonato Brasileiro ou vai focar a Libertadores no ano que vem. E o D'Alessandro, na resposta, contornou e foi em direção a uma fala de Renato na entrevista coletiva após Grenal. Disse D'Alessandro: a partir do momento em que o Inter entra em competições, a prioridade é tudo. A gente não pode deixar de lado nenhuma competição. Por isso você tem que ter elenco. 33, 34 jogadores com 5 ou 6 das categorias de base. Eu acho que a prioridade é o primeiro campeonato que a gente tem em 2025. E aí ele fala do Gauchão. Sabemos qual o valor que tem. A gente sabe na nossa terra qual o valor que tem e o que isso carrega para o ano que vem. E ele está falando da chance do Grêmio igualar o octacampeonato gaúcho do Internacional. Falando da prioridade que deve ser dada ao Campeonato Gaúcho do ano que vem. E aí ele segue. Quando aqui no Sul, quando tu ganha, tu valoriza. E quando tu não ganha, desvaloriza. Como o Grenal. Tentar diminuir um Grenal agora é maluquice. E aí o D'Alessandro se refere à fala do Renato pós-Grenal, onde o Renato diz: o Inter tá vivendo só de comemorar Grenal, não comemora título. Enquanto o Inter comemora Grenal, nós comemoramos título. E aqui vai a resposta do D'Alessandro para isso, onde ele diz: tentar diminuir um Grenal agora é... E aí ele para de falar, mas como se desse a entender, é maluquice, é loucura isso. Não se pode comemorar um Grenal? E aí o Berton pergunta: o Renato disse que o Inter só comemora Grenal agora. E ele seguiu: se o Renato ganhasse, ele não comemoraria? Isso de título é relativo. Eles passaram 15 anos sem títulos lá atrás. Eu vivi isso. A gangorra do futebol é normal. Estamos há um tempo sem ganhar títulos importantes. Mas do lado deles, já começou um período sem ganhar títulos também. Há 6 anos.
o Grêmio não ganha um grande título. E o D'Alessandro já coloca isso também nessa receita. Problema é quando se tenta diminuir o outro para valorizar o seu. Eu falo a verdade, a gente não ganha há muito tempo, mas eles já passaram por isso. E Grenal se comemora. No Rio Grande do Sul, Grenal se comemora. Isto de não comemorar Grenal não existe aqui no estado. A resposta completa de D'Alessandro para Renato, que demorou um pouquinho para acontecer do lado do Internacional. Mas o Inter se posiciona. E se posiciona através de um ídolo que tem muito tamanho para, inclusive, debater, para confrontar Renato. É um duelo de caras de idolatrias gigantes, Renato e D'Alessandro. E a resposta do D'Alessandro, por aquilo que Renato falou, veio agora de maneira pública. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!